Opa, e aí galera, beleza? Gravando mais um vídeo aqui e bem, estamos aí há muito pouco tempo do campeonato, faltam 3 dias aí. E confesso que eu tô um pouco nervoso, né? O robô ele já tá praticamente pronto, porém, ainda assim, muito nervosismo até lá. Não sei o que vai acontecer com ele. E bem, num panorama geral, o campeonato que eu tô indo é mais para um teste, né? Então esse daqui não seria a versão final dele. Esse daqui é uma versão que eu fiz bem mais na gambiarra. Tanto é que vocês podem ver que aqui eu já troquei uns parafusinhos. Eu botei uns parafusos do lado pra ele meio que não parar em pé, né? Tipo, no campeonato se o robô para, assim, em alguma posição. Tipo essa aqui, ele perde por nocaute. A não ser que o robô vá lá e empurre você. Aqui no caso, ele não vai perder por nocaute, porque enquanto ele estiver ligado, essa roda, se ela der um tranco, ele cai. Então aqui ainda tá bem, tipo, de boa pra ele cair. Mas, enfim, eu tô com aqui os dois robozinhos. Esse robô aqui é o Mini Summon, que ele vai empurrar o outro pra fora da arena. E esse daqui, ele meio que já tá na versão final dele mesmo. Esse aqui no vídeo eu tinha falado que não, mas ele tá na versão final praticamente. A única coisa que eu posso mudar é a programação, mas de carcaça mesmo, de parte elétrica, essas coisas, ele vai ficar assim mesmo. Esse robô ele não foi feito muito pra ganhar campeonato, sabe? Não foi nada muito ambicioso, né? E então ele é mais pra competir mesmo, pra ver o que acontece e tal. Esse robô eu montei mais ele porque eu nunca tinha montado um robô de 500 gramas sozinho. Acho que muito menos participado da montagem de um robô de sumo de 500 gramas. Essa categoria aqui já é uma que eu tenho muita experiência. Eu basicamente, todo campeonato que eu já fui, eu participei nessa categoria. Mas esse daqui eu já nunca participei. Eu já ajudei alguém num campeonato com um robô de 500 gramas, mas nunca fiz um. Então esse daqui foi mais para entender, né, como é que funcionava as coisas, quais que seriam as dificuldades. Ele ficou bem bonitinho, né, então eu não vou mudar nada nele não. Não tem muito o que mudar. Ele já tá num projeto bem específico, ele não tem margem para muita mudança. Esse daqui já é mais um teste de um conceito. Porque o que a gente tem de diferente aqui de outros robôs convencionais? Ele não é um robô com arma, certo? É um robô com garfinhos, ou basicamente um robô de rampa. É um robô que não tem armativa. O intuito dele é empurrar o outro para a parede. Só que a gente tem um pequeno diferencial aqui, que eu não sei se alguém nessa categoria já fez isso, mas é a questão de usar motores bem grandes. Vou dar uma desparafusada aqui nele. Tanto é que o design dele é bem, vamos dizer, escasso, assim. Ele não foi feito para aguentar porrada. Ele é feito de UHMW. É um material que é bem resistente até para porrada, mas é um UHMW de 6mm. É bem pouca coisa, né? Tem robô que entorta 6mm de aço. E eu tô usando um polímero, entendeu? Então, realmente isso daqui vai ser para ver se isso daqui aguenta. Se eu no futuro vou ter que melhorar a parte interna dele para que ele seja um robô mais funcional. Mas enfim, num panorama geral, eu tô usando essas garras. Estão presas de uma forma bem estranha. Eu simplesmente peguei um parafuso de madeira e prendi com um pedacinho de OHMW do outro lado. Seria bom que fosse outra coisa, mas é o que eu achei na hora, né? Aí aqui essas lateraisinhas estão cada uma presa com 2 parafusos aqui por trás. E indo para a parte mais elétrica. O diferencial mesmo desse robô são esses motores aqui. Eles são basicamente motores que alguns sumos de 3 kg usam. Não é um motor para você ganhar essa categoria, que vai ser o melhor de todos, mas usam em sumo de 3 kg. Então é um motor bem parrudo, né? Já que eu estou usando ele numa categoria de 1,3 kg. Então o intuito seria que ele fosse realmente bem forte e bem rápido. Aqui a gente tem uma bateria também bem grande até. Essa bateria aqui não é comum. Eu queria poder diminuir ela, porque essa bateria aqui aguenta muito tempo. Então ela não é necessária nesse projeto. E também temos essa eletrônica aqui. Ela é uma eletrônica que é um shield de Arduino. Ela é uma eletrônica muito parruda também. Isso daqui até que dá para dar um downgrade. Porque isso daqui deve aguentar coisa muito mais pesada. Tipo um 6 desse tamanhão aqui, né? Então
Se eu não me engano, isso daqui aguenta 30 amperes, sendo que esse motor aqui é de 3 amperes. De potência eu não sei, né? Porque não é só o ampere que você tem que tomar cuidado, e sim a potência em watts que isso daqui aguenta. Mas ele aguenta já esses dois motores e nem esquenta. Então, isso daqui por enquanto tá bom. Só que para um futuro projeto, o que eu queria mudar aqui? Com certeza essa eletrônica. Essa eletrônica é um shield de Arduino. E isso daqui ocupa muito espaço no projeto. Não vamos dizer muito, mas basicamente a largura que tem esse robô aqui, né? Essa espessura aqui é basicamente para a eletrônica. Por causa da eletrônica que eu tive que usar essa espessura. Tanto é que vocês podem ver que ela até sai um pouco dessa espessura ainda, tá vendo? Fica uma parte para fora. Então essa chapinha ela fica um pouco mais entortadinha na frente. Aqui, nessa parte. Então isso daqui é um negócio que eu queria mudar. Eu queria fazer uma fenolite, uma eletrônica específica para ele. Porque é um negócio que ia ficar bem mais fácil. Ia ficar tipo uma plaquinha mesmo, desse exato tamanho aqui, né? E ela fica aí dentro quietinha, ia ocupar quase nada de espaço, ia pesar quase nada. Essa daqui deve pesar o que? Uns 50 gramas talvez, deve dar algum peso. Também temos esse receptor aqui de PS2, isso daqui não tem muito como mudar. Eu talvez possa usar outro controle, que daí sim vai mudar o receptor. Fora isso, no máximo tirar essa parte de plástico preta e soldar direto os cabos. O que não vai trazer tanto benefício assim, mas é um negócio que eu vou fazer num projeto futuro, mesmo assim. E bem, no mais é isso, né, que eu vou mudar no projeto, bateria e eletrônica. E lógico também o formato dele vai acabar consequentemente mudando por causa desses componentes, né, então a carcaça seria outra. E a roda talvez eu diminua ela, porque caso vocês já tenham visto um vídeo desse robô, a roda que eu tava usando, deixa eu pegar aqui, era essa daqui. É uma roda mais fina, tá vendo? E eu acabei deixando ela um pouco mais larga, para ele pegar um pouco mais de atrito no chão. Porque esse motor aqui ele já derrapa se eu for tipo de 0 a 100 muito rápido. Então isso daí é um dos problemas desse projeto. Que inclusive dá para ser resolvido de uma maneira que eu tinha esquecido. Eu esqueci que dava para fazer isso. Que é algo que os sumos de 3 kg usam. Que é basicamente ímãs. Eu meio que não penso isso na hora, porque muitos poucos robôs usam isso. Mas se eu não me engano, a arena ela é de metal, desses robozinhos, e dá para usar ímãs para fixar o robô embaixo. Eu não tenho certeza se da Iron Cup é de metal, mas eu já ouvi falar que tem robôs que usam ímã, então eu acho que é sim. Já fui no campeonato que a arena era de metal, só que era um campeonato bem interno mesmo, da minha faculdade. Mas enfim, isso daí eu ainda vou ver, mas eu tenho quase certeza que dá pra botar ímã nesses robôs, porque a arena é de metal. E isso acaba elevando bastante o peso em relação ao motor, né? Ele não vai ficar mais pesado em si na balança, mas quando a força que o ímã vai fazer vai deixar ele bem mais pesado. E consequentemente, ele vai ficar muito mais aderente no chão, né? E ele vai basicamente virar uma formiguinha, né? Um insetinho que vai tipo, virar na hora, assim, vai pra frente com tudo. Se vocês forem pesquisar vídeos de suma de 3 kg, eles são muito rápidos. Tipo, eles de um segundo some já da sua vista. Então, seria muito bom que eu fizesse um desse, só que para 1,3 kg, com esse motorzinho aqui. Então, no mais é isso. E agora eu vou mostrar um pouco de como ele tá andando aí. Vou fechar ele direitinho e mostrar aí. Então galera, estamos com o robôzinho aqui para testar nessa areazinha. E bem, um negócio que eu vou comentar da locomoção dele é que ele usa eixo deslocado, né? E o que seria isso? É basicamente, como vocês podem ver, ele meio que tem o motor meio que do lado do outro e para direções opostas. Então ele meio que não fica na frente do outro, assim. E ele acaba ficando meio que tortinho desse jeito, né? Como vocês podem ver, a rodinha tá aqui no fundinho, essa daqui tá na frente. E o que vai acabar acontecendo é que o eixo desse robô inteiro vai ficar meio que no meio dessas duas rodas. Vai ficar aqui mais ou menos. Como vocês podem ver, se eu girar ele, precisa aumentar a força, calma aí. Se eu girar ele, o eixo bate mais ou menos aqui, né? Então isso que significa o eixo deslocado. É basicamente você deixar essa roda meio tortinha desse jeito para o eixo ficar no centro.
E isso é um jeito muito bom de economizar espaço no caso do seu motor seja muito longo, né? E no caso foi o que aconteceu aqui pra mim. Se eu fosse usar 4 desses motores, ou se eu fosse colocar um motor um do lado do outro, tipo, ele ia ficar muito largo e muito fino, ia ser quase impossível de pilotar. E se eu fosse colocar 4, ia ser impossível eu abater o peso, né? Porque cada motor desse pesa 300 gramas. Iam ser 1.200 gramas só de motor, e a categoria é 1.300 quilos. Então não ia dar nem pra montar carcaça, nem elétrica, nem bateria. Enfim. Então aqui ele anda normalzinho até. E como vocês podem ver, se eu for muito rápido, ele dá umas derrapadas. Então aqui ele até que anda bem. Ele bate bem forte até também. Agora, em quesito de resistência, eu não sei muito bem como é que ele vai. Então, ele tá andando mais ou menos assim. Ele poderia estar andando um pouco melhor até, porque atualmente ele tá derrapando bastante. Isso que eu acho que eu preciso limpar um pouco a roda dele também. Talvez ver se não tem nenhuma roda um pouco mais presa que a outra. Ele talvez esteja com a roda presa, porque ele tá andando bem... Ele era pra estar andando um pouco melhor, depois eu vou ver isso. Mas enfim, ele tá andando até que bem rápido. Isso daqui daria pra melhorar. Se eu tivesse com imã embaixo, melhoraria bastante. Porque aqui eu não tô usando tanto a potência máxima dele. Aqui eu tô segurando um pouco ainda pra ele não ir... Pra ele não derrapar, né, no caso. Como vocês podem ver, ele derrapa ainda. Mas vai ser um teste, né, pelo menos esse campeonato. Vou ver o que vai acontecer, né. E a única coisa que eu boto é fé nele, né, pra ele não ser despedaçado. Mas então, galera, o vídeo é esse. O canal daqui a pouco eu acho que volta com os vídeos normais, né, sobre computador e tal. É porque eu realmente tô gastando muito tempo nisso aqui. E também eu ainda tô de férias, né. Dia 4, 5 de março eu já vou estar na minha casa. E daí sim já vou ter tudo pra gravar vídeos, né, de computador e tal. E, bem, no mais é isso. Falou, gente.